pessoal, tudo bem com vocês? Vamos corrigir as questões da primeira atividade do PET, aquela primeira avaliação que eu coloquei para vocês na nossa sala virtual, tudo bem? E aquela primeira avaliação, ela tratava do quê? Ela tratava exatamente de vetores, não é isso? Então nós vamos fazer um vídeo para não ficar muito extenso dessa atividade em particular, e depois nós vamos fazer um outro vídeo com a correção das atividades da semana 2, 3 e 4. Tudo bem? E para começar aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês que existe um papel que é chamado de papel quadriculado e também tem o papel milimetrado. Olha bem, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou aumentar aqui a tela. Olha lá. Esse daí é o famoso papel quadriculado, ok? Esse papel quadriculado ele serve para várias coisas, para a gente fazer desenhos, para a gente traçar figuras planas na geometria, traçar figuras geométricas, bem como traçar vetores, né? Nos auxilia muito aí para que a gente possa traçar retas, né? Que a gente já viu aí que as flechas, né? As retas são os famosos vetores, né? Aqui na física, né? E aí eu também coloquei aqui para vocês, ó, olha bem, esse aí é o papel milimetrado. Vocês conseguem perceber que cada quadradinho aí é dividido em 10 partes, né? Por isso que ele chama milimetrado, porque esse outro aqui, ó, o papel quadriculado, ele não tem essas divisões de 10 e 10, né, em cada quadrinho. Então, quer dizer, esse papel milimetrado aqui serve para a mesma coisa, só que eu vou ter uma precisão maior para desenhar o vetor. E aí eu queria mostrar para vocês exatamente a questão, né, de como, né, traçar um vetor. Então eu vou... A tela é bem sensível aqui, pessoal. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Vamos ver se a gente consegue... Olha lá. Vamos tentar, né? Estão vendo? Aí eu desenho aqui um vetor. Aí aqui eu desenho um outro vetor, né? Aí, por exemplo, eu venho aqui, ó, e quero traçar o vetor resultante, né, desses vetores. Então, o que eu faço? Lembrando, como que eu traço o vetor resultante? Sempre do início do primeiro vetor até o final do segundo vetor, não é isso? Então, esse iniciozinho aí da aula, eu só queria mostrar para vocês, né, que existe esse papel quadriculado e o papel milimetrado, que ele vai ser muito útil para nos auxiliar, né, a fazer os desenhos de vetores, a traçar vetores, né? Onde que você encontra esses papéis, né? Vocês encontram até na internet para imprimir, né? Ou se você não tiver acesso à internet fácil, você pode comprar os bloquinhos ou comprar apenas uma folha avulsa em papelarias, ok? Nas melhores papelarias aí, até mesmo na papelaria do seu bairro, você vai encontrar sim o papel milimetrado. Mas tem necessidade, pessoal? Não tem. É só para você traçar ali com... Vocês perceberam que nem precisa da régua, né? Para a gente fazer um vetorzinho ali mais ou menos reto. Vocês viram que aqui com a caneta touch eu fiz aqui o traçado e ficou mais ou menos, né? Que é muito sensível a tela e a caneta. Vocês perceberam que nem precisa, nem tem a necessidade da régua. Agora, essas atividades, né? Essas atividades que foram colocadas aí no PET, que nós vamos começar a correção aqui, vocês percebem, vocês devem ter percebido que para você ter uma melhor visualização para responder, né, para dar as respostas, você tinha que desenhar, você tinha que traçar, nem que fosse um rascunho rapidinho ali no papel, né? Então, numa questão de prova, você tem que fazer aquele rascunhinho também, aquele esboçozinho, né, no cantinho lá da questão, tudo bem? Quer dizer, essas questões aí são só mesmo para treinar, né, como achar o vetor resultante de 2 ou mais vetores. Aí vocês vão perceber então como isso acontece. Tranquilo, pessoal? Vamos lá então? Vamos iniciar então a correção
dessa primeira atividade avaliativa aí, referente aos vetores. As questões lá do PET. Vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver. As questões A, B, C e D são referentes à imagem abaixo. Quem tem o PET deve ter percebido que eu adaptei essas questões para a gente colocar no Google Forms, para a gente ter questões fechadas. Não é isso? Para vocês apenas me dar a resposta correta. Isso daí auxiliou um pouquinho também vocês ao desenvolver as questões, até para saber o que o PET estava querendo. Vamos lá. Então, essa primeira atividade aí, ó. Dados os vetores, vetor A, B e C, e representados ao lado, determine a direção e o sentido do vetor resultante ao efetuarmos as somas. Então, a letra A, ele quer a soma do vetor A e B. Na letra B, ele quer a soma do vetor A e C. Na letra C, ele quer a soma do vetor B e C. E olha lá na letra D, ele quer a soma do vetor A, B e C. Beleza? Então, vamos lá. Aqui está o vetor A, o vetor B e o vetor C, lá da questão. Beleza? Na letra A, ele me pediu a soma do vetor A e B. Então, aí está o vetor A. Eu trouxe apenas ele aqui para baixo, né? Tracei ele lá no meu papel quadriculado e tracei o meu vetor B. Beleza? Como que é mesmo que a gente faz essa soma? Sempre pegando, ó, o início, deu início ali o vetor A, terminou o vetor A, onde terminou o vetor A, que é a setinha, eu inicio o vetor B, não é isso? E da mesma forma que ele está desenhado, ele não está na vertical para baixo? Então eu desenho ele na vertical para baixo, sempre começando da onde? Do final do meu vetor A, que é lá na setinha. E quem vai ser o meu vetor resultante? O meu vetor resultante vai ser o quê? Ele vai começar no início do primeiro vetor, ou seja, no início do vetor A, e termina no final do segundo vetor, ou seja, no final do vetor B. Olha lá, esse daí é o meu vetor resultante, beleza? Aí ele me perguntou a direção desse meu vetor. Qual que é a direção? Vamos relembrar. Direção está relacionado com horizontal, vertical ou diagonal. Beleza? Lembrando lá daquela nossa videoaula, né? Na nossa primeira videoaula. E até no resumão, né? A gente falou também sobre isso. Então é a direção horizontal, beleza? Tá ali, ele está suportado, né? Tá como uma reta suporte aí na direção horizontal, que é a reta horizontal, e o sentido para a direita, não é isso? Ele inicia da esquerda para a direita, né? Sempre no sentido da setinha, no sentido da flechinha, beleza? Então, esse daí é o nosso vetor resultante, horizontal, direção horizontal, sentido para a direita. Letra B, somando o vetor A com o C agora. Então, vamos lá, vetor A e vetor C. Qual que vai ser o vetor resultante? Olha lá. Agora, qual é a direção desse meu vetor? Diagonal, não é isso? E o sentido para o nordeste. Tranquilo, gente? Aí é só você lembrar lá do mapa, né, do Brasil. Para onde que ele vai? Ele está indo para cima, mas ele não está indo vertical para cima. Ele está indo para cima, mas em direção ao nordeste. C. Somar agora B com C. Então, eu peguei o vetor B. Lá no final do vetor B, eu inicio o meu vetor C. E quem é a resultante? Inicia lá no princípio do vetor B e termina no final do vetor C. Esse é o meu vetor resultante. Qual que é a direção dele? Não é horizontal nem vertical, é diagonal. É isso? Direção diagonal. E o sentido? Para o sudeste. Aí está na direção da nossa região, né? Onde está o estado de Minas Gerais. Sudeste. Beleza, pessoal? Letra D. Agora, olha lá. Vetor A, vetor B e vetor C. Olha lá, ó. Na hora que terminou o vetor A, começa o vetor B. Onde terminou o vetor B, começa o vetor C. Quem é o vetor resultante? Ele inicia lá no princípio do vetor A e termina lá no final do vetor C. Olha aí o vetor resultante.
Tranquilo, né, pessoal? Então, qual é a direção? Direção do nosso vetor, então, é horizontal. E o sentido para a direita. Bacana, pessoal? Então, aí, ó, essa daí foi a primeira atividade do nosso PET, né? Que eu coloquei lá no Google Forms, né, na nossa sala, da nossa atividade, que vocês já me enviaram as respostas, né? Agora vem aí a atividade 2, ó. As questões A, B, C e D também são referentes a essa imagem. Agora uma nova imagem, né, com novos vetores, olha lá. Ele me deu o vetor A, o vetor B e o vetor C. Dados esses três vetores, representados aí nesse pedacinho de papel quadriculado, não é isso? Que a gente conheceu lá no início da aula. Determine o módulo do vetor resultante ao efetuarmos a soma. Ou seja, ele não quer nem a direção nem o sentido. Ele quer apenas o valor, o módulo. Lembrando da nossa primeira videoaula, o que é módulo? Módulo é valor. Está relacionado com grandeza escalar, né? Somente aquele valor. Lembrando que o nosso vetor, ele é uma grandeza vetorial, porém ele tem um escalar, que é um módulo. Não é isso? Então, olha lá, ó. Vetor A, vetor B e vetor C, lá do exercício. E aí na letra A, ele me pede o quê? A soma do vetor A com o vetor B. Então vamos pensar aqui junto, antes de começar. O que eu vou ter aí como módulo? Exatamente o valor do quadradinho. A gente vai considerar que cada quadradinho desse vale uma unidade, ok? Então o vetor A, olha lá, ele tem 1, 2, 3, ele está ocupando 3 quadradinhos, então o vetor A vale 3. E o vetor B? 1, 2. E o vetor C? 1, 2. Só que eu vou prestar atenção no seguinte. No sentido do vetor B e do vetor C. Os dois têm o mesmo módulo, ou seja, um tem 2, o outro também tem 2. Módulo é sempre valor positivo. Porém, o que vai direcionar o sinal vai ser o quê? Vai ser exatamente o sentido dos vetores. Beleza? É ele que vai direcionar. Então a gente vai colocar uma convenção de que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Assim como para cima é positivo e para baixo é negativo. Tudo bem? Então olha lá, ó. Eu vou somar primeiro o vetor A com o vetor B. Então, vetor A tem 3 unidades. Vetor B tem 2 unidades. Então qual que vai ser a soma de A com B? Os dois não estão na mesma direção e mesmo sentido? O que eu faço na vetor resultante? Eu somo. Né? Quando eu traço aí ó, o vetor resultante, tá aí de vermelho aí, ó, ele me dá exatamente o que? O valor final, o valor resultante, sendo o que? A soma desses dois vetores, não é isso? Então, o meu vetor resultante vai ser o que? O A que vale 3, o B que vale 2, 3 mais 2, 5. Só isso, pessoal. Olha lá a letra B. Vetor A mais o vetor C. Olha o que acontece agora. Vamos voltar aqui para você prestar bastante atenção. Olha lá, ó. Vetor A mais o vetor C. Onde que inicia o vetor C? Não é onde que termina o vetor A? Olha lá. Pronto, ó. E onde que está terminando o meu vetor C? Perceberam ali, ó? Então, o meu vetor resultante é o quê? O início dele é no início do vetor A e o final dele é no final do vetor C. Olha aí o vetor resultante. Então, pessoal, com isso a gente pode falar o quê? Que o vetor resultante vai ser 3 menos 2, 1. Perceberam? No caso da letra A, era A mais B. Agora na letra B é A mais C. Qual que é a diferença da letra A para a letra B? Que o vetor B, a direção e o sentido dele era para onde? Era horizontal para a direita. Agora o vetor C é horizontal para a esquerda. Então é esse sinalzinho menos que aparece aí. Que o sentido do vetor C é um sentido contrário ao vetor B. Beleza? E a letra C? B mais C. Vetor B, prestem bastante atenção, olha lá. Vetor B mais o vetor C. Onde que iniciou o vetor B? E olha onde que terminou o vetor C. Exatamente no mesmo lugar. Então qual que é o vetor resultante aí? Olha lá. 2 mais menos 2. 2 menos 2, 0. Então o vetor resultante aí nesse caso é 0. Letra D. Vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Olha lá, ó. Qual que é o vetor resultante agora? Perceberam?
3 mais 2 menos 2, 2 menos 2 é 0, não é isso? Então, 3 mais 0, 3. Agora, nós vamos fazer a atividade 3. Qual que é a terceira atividade? Agora, ele quer saber o quê? Ele deu esses 4 vetores agora, né? Ele quis dificultar um pouquinho, mas a gente vai perceber que não dificulta nada, porque a partir do momento que eu sei o básico, eu sei mexer com qualquer soma vetorial, né? E aí ele me deu esses 4 vetores e quer saber o módulo, a direção e o sentido do vetor resultante. Ou seja, agora ele quer saber as 3 coisas, né? Ele quer saber módulo, direção e sentido. Então, vamos lá? Foi isso daí que ele me deu, não é isso? Vetor A, vetor B, vetor C, vetor D. Vamos aqui falar, ó, vetor A, direção do vetor A, horizontal, sentido para a direita. E do vetor B, vertical, sentido para cima. C, vetor C, horizontal para esquerda. E o vetor D, vertical para baixo. Beleza? E aí na letra A, ele pede A mais C. Então vamos lá? Vetor A mais o vetor C. Olha lá. Qual que é o vetor resultante? 3 menos 2, 1. Fácil, né? Qual que é a direção dele? Vetor resultante, o vermelhinho, horizontal. E o sentido? Para a direita. Então ele queria saber o quê? O módulo, que deu 1, não é isso? A direção horizontal e o sentido para a direita. Tranquilo. Letra B. Vetor B mais o vetor D. Vetor B e vetor D. Olha lá. Qual que é o vetor resultante? Pronto. Não é isso? 2 menos 1, 1. Então, o módulo do vetor resultante é 1. E a direção? Vertical, sentido para cima. Bacana? Letra C. Vetor A mais o vetor B. Vetor A, vetor B. Olha bem o que acontece agora. O vetor A, horizontal. O vetor B, vertical. Então, eu já sei que o vetor resultante, ele inicia no princípio do primeiro vetor, que é o A, e termina no final do vetor B, sempre. Então, olha lá o vetor resultante. Como que eu calculo o vetor resultante agora? Vamos lembrar lá da videoaula, né? Da primeira videoaula. O que virou? Que figura geométrica que virou isso aí? Não foi um triângulo retângulo? Eu aplico o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras fala? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E a hipotenusa desse triângulo é exatamente o vetor resultante. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, olha lá o que eu vou ter. O quadrado de R, o quadrado do vetor resultante, é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? Os meus vetores A e B. O vetor A não mede 3 e o vetor B não mede 2. Quanto que é 3 elevado a 2? É 9. E 2 elevado a 2, 4. 9 mais 4, 13. Então, se R ao quadrado é igual a 13, para tirar aquele elevado ao quadrado do R ali, eu jogo do lado de cá o quê? A raiz quadrada. Então, esses 2 pauzinhos aí, ó, que estão colocando o R dentro, significa que é módulo, ok? Então, como que eu leio isso aí? O módulo de R é igual a raiz de 13. Ou seja, o módulo do meu vetor resultante é igual a raiz de 13. Raiz quadrada de 13 que não tem raiz exata. Por isso que fica assim. Raiz quadrada de 13. Ok? Então, qual que é a direção? Diagonal. Sentido para o nordeste. E módulo, raiz de 13. Letra D. Vetor A mais vetor D. Vetor A, vetor D. Módulo resultante, mesma coisa. Olha o triângulo aí, retângulo. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O vetor A mede 3 e o vetor D tem módulo 1. 3 elevado a 2 é 9. 1 elevado a 2, que é 1 vezes 1, é 1. 9 mais 1, 10. Então, o módulo do meu vetor resultante é raiz de 10. Então, direção diagonal. Sentido para o sudeste. Módulo, raiz quadrada de 10. Letra E. Vetor B mais vetor C.
Olha lá, de novo. Percebem? Módulo r ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Agora, tanto b quanto c tem módulo 2. 2 elevado a 2 é 4. Então, 4 mais 4, 8. Então, o módulo do meu vetor r vai ser raiz quadrada de 8. Bacana, pessoal? Qual que é a direção e o sentido do nosso vetor aí agora? Direção diagonal, sentido para o noroeste. Não é isso? Noroeste. C, D. Vetor C e vetor D. Olha aí. Bacana? Mesma coisa, triângulo, retângulo. 2 elevado a 2, 1 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. 1 elevado a 2, 1 vezes 1, 1. 4 mais 1, 5. Então, o módulo do nosso vetor R aí é raiz quadrada de 5. Direção diagonal, sentido para o sudoeste. Bacana, pessoal? A mais B mais C. Olha aí o que nós temos agora, hein? Soma de 3 vetores. A mais B. Olha aí, o que eu fiz aí agora? Eu fiz uma separação. Percebem o que eu fiz? Eu vou calcular primeiro o que eu estou chamando de R1, ou seja, o resultante da primeira soma de A com B. Depois, o que eu vou fazer? Eu pego esse vetor resultante e somo com C. Essa é uma opção, tá, gente? Daqui a pouquinho eu vou mostrar a segunda opção também, que eu até acho mais fácil. Mas você que vai decidir. Você pode fazer das duas formas. Quando tem mais de um... quando tem mais de dois. Né? Quando tem mais de dois... Aí você pode fazer essa opção. Né? Ou você vai fazer por essa forma que eu vou falar, ou você pode fazer pela próxima forma que eu vou falar. Olha lá. Agora o meu vetor R1 somando com o meu vetor C. Dá ele aí, ó, o vetor resultante. Percebe? Aí é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Olha aí, ó. Voltando, só para você ver lá, deu o vetor resultante, não é isso? Que eu quero saber, esse vermelhinho. É esse que é o meu resultado. Olha lá. Percebem? Um quadradinho mais 2 quadradinhos do meu papel quadriculado. Então, meu vetor resultante é o quê? R ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Resultante, então, é raiz quadrada de 5. A gente já fez bastante aí, né? Então, o nosso vetor resultante que a gente quer saber aí, ó, o módulo dele é a raiz quadrada de 5. Qual que é a direção? Diagonal. E o sentido? Nordeste. Agora, olha lá. Fazendo da outra forma. Eu não posso falar que A mais B mais C é A mais C mais D? Não é a mesma coisa que eu falar 2 mais 3 mais 5. Não é a mesma coisa que 2 mais 5 mais 3? A ordem dos fatores não vai alterar a soma. Não é isso? Aqui acontece a mesma coisa com vetores. Então, o que eu posso fazer? Olha lá. O que eu quero mostrar para vocês? Que eu posso somar primeiro o A com o C, que estão na mesma direção em sentidos contrários. E olha o que acontece. A mais C vai dar o quê? Esse meu vetor resultante aí que é 1. E somo com B. Olha aí. Que dá o mesmo vetor resultante àquela hora. Tá vendo lá? 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Módulo é a raiz quadrada de 5. Qual que é a direção? Diagonal. Sentido nordeste. Bacana, pessoal? Letra H. B mais C mais D. Vetor B mais vetor C mais vetor D. Olha para você ver outra forma que eu posso fazer. Olha aí, ó. Eu posso fazer a soma dos 3 direto. Não precisa de ficar fazendo com 2 e depois faço com 1. É uma outra forma, é uma terceira forma de fazer. Ah, mas eu quero fazer primeiro B com D que está mais fácil, que estão na mesma direção, vertical. Pode fazer, não tem problema nenhum. Vai dar o mesmo valor. Beleza? Então, o vetor resultante aí é o quê? É 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o vetor resultante também é raiz quadrada de 5. Direção diagonal, sentido para o noroeste. Bacana? Letra I, vetor A mais vetor B mais vetor D. Esse aí ficou fácil demais, olha lá. A mais B mais D, ó, o B mais D. Aí, ó. Olha o vetor resultante. Inicia no início de A e termina no final de D.
Então o vetor resultante aí, deu um triângulo retângulo aí, não é isso? De A com B os catetos. Então o nosso vetor resultante ao quadrado é 3 ao quadrado, que é o módulo de A é 3, mais 1 ao quadrado, que o módulo desse resultantezinho aí final aí de B com D deu 1. Então 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, 9. 1 elevado a 2, que é 1 vezes 1, 1. 9 mais 1, 10. Então o nosso módulo do vetor resultante vai ser raiz quadrada de 10. Direção, diagonal. Sentido para o Nordeste. J, A mais C mais D. A mais C mais D. Aí, vetor resultante. Muito fácil também, né, gente? Já pego lá do início e termina cá no final de D. Então, nosso vetor resultante é o quê? 1 mais 1. Então, nosso módulo do vetor resultante é raiz quadrada de 2. Direção diagonal. Sentido para o Sudeste. Bacana, pessoal? E o K? Olha o K aí, ó. A mais B mais C mais D. Qual que é o vetor resultante? Ele começa onde? Ele começa no início de A e termina no final de D. Aí o que deu aí, ó? Um quadradinho, ele ficou sendo a diagonal de um quadradinho, igualzinho ao anterior, não é isso? Igualzinho da letra J. Né? Então, o nosso vetor resultante é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 1 mais 1, 2. Então, o módulo do nosso vetor R é raiz quadrada de 2. Bacana? Então, o módulo dele, raiz quadrada de 2, direção diagonal, sentido para o Nordeste. Pessoal, é isso aí. Né? Então, a nossa atividade da primeira semana do PET, que eu enviei para vocês pelo Google Forms, para vocês enviar as respostas, né, para mim, é essa daí. Né? A correção está aí. Se vocês precisarem, tiveram alguma dúvida ainda, mesmo assim, podem enviar os questionamentos, as perguntas pela sala virtual, pelo aplicativo Conexão Escola, lá pelo YouTube, tranquilo? Pode ficar à vontade aí. Um grande abraço e daqui a pouquinho a gente vai ver a correção das atividades 2, 3 e 4. Grande abraço. Até a próxima.